Boa noite e bom qualquer momento para vocês que forem assistir esse vídeo, essa aula sobre a espiritualidade. E hoje, mais uma vez, com o seu Exu Arrancatoco. Boa noite, seu Exu. Boa noite para todos vocês e salve as forças de todos vocês. Salva a nossa que a gente salva do Senhor. Que assim seja. Sim. Obrigado, seu Exu, pela essa à disposição aqui para responder algumas perguntas. E já indo direto, começando aqui, que basicamente é sobre a questão de quem estuda ou vivencia sobre a espiritualidade de alguma forma, acaba estando informado sobre uma mudança que está tendo no plano da Terra, né? E teve alguns mídia, algumas fontes de informações dizendo muito sobre os benefícios dessa mudança, sendo um assunto que ficou bem recorrente, né, comum. Porém, daí a gente vê o ano de 2020, do qual ainda estamos nesse ano, né? E quase que diariamente são de notícias caóticas, uma após a outra, né? E aí a questão é essa. Eu quero saber, eu gostaria de perguntar ao senhor, o que o senhor pode nos relatar, informar, explicar sobre esse momento que vivemos. O momento que você está vivendo é único. Porém, não é o único, não vai ser. Vocês ainda vão escutar muitas notícias, umas verdadeiras e as outras falsas. Sem pé, notícias sem pé. Sobre a espiritualidade, o mundo ele sempre está em constante mudança. Todas as horas, todos os dias, a todo momento, tem essa mudança. Porém, ele sempre muda para melhor, para que vocês recebam os frutos. E quem aprofunda na espiritualidade para descobrir, desvendar o mistério por trás, essa pessoa ela vai estar bastante informada. Porém, vai ter informação que não vai avante, não chegará a lugar nenhum. Então, inúmeras notícias que vocês escutam, isso é só um plano. Notícia falsa. Não é verdadeira. Mas tem muitos que ainda acabam acreditando. o senhor está falando que são notícias falsas, as que são mais divulgadas? Sim. As verdadeiras mesmo, na verdade, são poucas. Então o senhor está dizendo que a notícia verdadeira, ela, vamos dizer assim, ela tem uma estrutura que define ela de forma temporal. Sim. Então, quem realmente está estudando, como o senhor falou, tem como desfrutar da verdade em si? Tem, porque vai estar bastante informado. É só entender o que é verdade e o que é mentira. Muitas vezes nós encarnados ficamos em dúvida com tantas informações. Como descobrir qual é a verdadeira, assim, como focar? Como focar é uma maneira fácil. É você buscar conteúdo verdadeiro. Porque existem inúmeras notícias, tudo mentira. Notícias falsas.
Então, como focar? É sempre você estar atento. Porque o que bastante sai, quando você vê uma coisa de muita repercussão, você pode ter certeza que por trás ali tem alguma coisa de errado. E para esse momento que vivemos, e no caso a gente vê muito desespero das pessoas. O que é essas pessoas, além do, o senhor já explicou essa parte aí, focar para achar a verdade, né? E deu o alerta de que quando tem muita mídia em cima, tem alguma mentira aí por trás. Qual o conselho que você dá para essas pessoas que estão alarmadas e com muito medo em relação a esse momento? Não precisa ter medo, porque onde há o medo, há o mal fé. Melhor dizendo, não há fé. Porque quem tem fé não tem medo. A fé é a base de um ser humano. É a estrutura, é a força, é a luz e o poder, é a fé. Quando você tem medo de algo, é porque você não está tendo fé. Nem da morte deve ter medo, porque ela chegará a qualquer momento para todos. Sim. Seu Ju. E basicamente então a pessoa tem que estar bem focada e ter fé, né? Ter fé. Fé é a base do ser humano. Se você não tiver a fé, o que você vai ter na vida? Verdade. O que tem não tem significado, né? Ou seja, a fé, uma pessoa que tem bastante fé, terá facilidade de passar por esse momento que estamos vivendo atualmente? Está tendo muita facilidade. Porque esses que têm fé, eles conseguem suportar, ter um suporte muito mais forte do que aquele que não tem. Ou então aquele que tem a fé duvidosa. Quando você duvida do próprio Criador, ou de alguma criação que ele fez. Verdade. Criatura que somos, né? Que somos, e uma das criações dele, que é o planeta que vivemos, está já tem um nome até bem popular, que é a transição planetária. Aí eu gostaria que o senhor explicasse para nós o que é uma transição planetária. Não é difícil de explicar e também não é difícil de entender. Uma transição planetária, ela só ocorre devido à situação. Está acontecendo agora no exato momento, justamente porque vocês estão passando por essa doença. Então tem que mudar. E quando muda, sempre é para melhor. Tem muitos que acham que não. Mas sempre quando ocorre algum tipo de doença no planeta, ele também fica doente. Então é preciso fazer a transição, a renovação. E a palavra certa é essa. É a renovação do planeta. Ah, sei. Bem. O senhor acabou colocando assim que é uma situação necessária diante do que está acontecendo. Sim, sempre quando ocorre é necessário.
Que a renovação é sempre para o bem. Sempre para o bem. E a questão da doença, ela, para esse processo estar acontecendo de renovação, é porque o planeta estava doente, ou os encarnados estavam doentes, ou tem outros fatores que o senhor pode... Tem muitos outros fatores. Porém, a doença em si é planetária. Então, já estava doente o planeta. Depois, passou a vocês. Está doente. Muitos pegarão a doença. Muitos suportarão. Mas muitos não. Muitos não pegará e muitos não aguentará ela. Entendo. Bom, no caso, o planeta a gente conhece como meio ambiente, né? A natureza. Então, a agressão que a humanidade tem feito com a natureza desenvolveu essa doença, né? Acho que todo mundo entende assim. O senhor pode nos esclarecer isso aí? Para quem não entende, não compreende assim? Plantaram. Agora estão colhendo. Plantaram a destruição. Sim. Resultado da falta dela, da natureza. Agora vocês estão colhendo. Sim, a natureza é vida, é o que provém o sustento e tudo que sustenta a vida humana e todo o ecossistema, né? Os seres vivos. As vidas. É a Terra. Da onde vocês tiram tudo. É muito importante a gente ter esse cuidado com a natureza, o nosso lar, né? Ô, seu Arrancatoco, mas assim, foi muito dito, como eu até perguntei anteriormente, que passando essa transição teria muitos benefícios para a Terra. Só que pouco foi falado sobre o momento de transição e a sua intensidade, né? Eu quero saber por que foi tanto falado mais os benefícios e a intensidade pouco citada ou nem tão comentada assim. Escondendo. Estão escondendo de vocês. Estão escondendo. Os benefícios são reais. Depois da transição. Agora, inúmeras coisas estão sendo escondidas. Justamente pela parte governamental. De novo, aquela velha questão do egoísmo, pelos seus interesses próprios. Pelos seus fins. Mas, assim, quem escondeu foi proposital ou inconsciente? Proposital. Nada de inconsciente. Consciente. De propósito. Isso até por parte dos espiritualistas divulgadores dessa informação? Inúmeros. Eles tinham receio de como seria recebido pelas pessoas? Pelos vocês. Um medo que não deveria ter. Não deveria existir. Deveria... passar a notícia pela metade não dá para classificar nem como mentira, nem como verdade. Ou classifica como mentira. Porque não dá... Minha verdade não há verdade. Não há verdade. É classificada como mentira. Esconder os fatos. E esses benefícios que foram informados, eles
falaram, acho que tudo a respeito, ou ainda teremos muito mais benefício que eles não sabem explicar? Muito mais que eles não sabem, não tem explicação. Tem uma que é sobre o contato com consciências de outros planetas. Isso aí a gente pode esperar para logo? Vocês não precisam esperar mais nada. Já está no planeta há muito tempo. Desde o começo dos tempos. E já estão. Interessante. Muito bom isso. Nem todos acreditam. Mas que tá aí, tá. Ah, assim seja. Alguns vão ter que... Acredita só vendo, né? Ô, seu Chico, Esses são os piores cegos que existem. São aqueles que só acreditam se vê. Diz que enxerga, mas são os piores cegos. Enxerga e ao mesmo tempo não enxerga. entendo. No caso dessa intensidade na transição, ela é devido ao padrão consciencial ou ético e moral dos encarnados? Sim. E uma boa parte. A outra parte não. Como assim? Qual a diferença, assim? Existe uma diferença. O planeta ele não está mudando só pela questão de vocês encarnados. Ele está mudando também por nós espíritos. E quando ele muda, muda tudo que há nele. Quer dizer, a transição ela é igual em todos os planos de existência no planeta. Sim, encarnado e desencarnado. Certo que nós desencarnados, nós espíritos, não sentimos o mesmo que vocês sentem. Mas passamos o mesmo que vocês passam. Se passa pela mesma situação e não sente igual, como é que seria isso? O que o senhor... Porque eu não consigo compreender direito. Nós somos espíritos. E vocês ainda têm carne. Nós não temos. Vocês sentem dor. Nós não sentimos. Então isso é por isso que facilita vocês em ampararem a nós aqui. Não... Sim, é bem fácil. Por isso que até seu irmão falou, né, que para vocês é comum estar presente da gente, dos encarnados, e nós encarnados só depende de se esforçar para sentir mais a presença de vocês. Sim. E se esforçar só mais um pouquinho consegue. Mas esse pouquinho ele pode levar décadas. para aprender. Conseguir a perfeição espiritual, estou dizendo, porque a perfeição em si, ainda encarnado, não existe. Basicamente, só está dizendo que a imperfeição é algo inerente ao encarnado. Sim. Agora, quando a gente procura a perfeição, é se espelhando ou procurando estar mais de acordo com os ensinamentos espirituais. Seria alguns ensinamentos também que o Criador nos permitiu, nos propiciou, pelo algumas religiões explicam. Sim.
Quando você está inteiramente, por completo, direcionado a atingir seus objetivos, não só carnal e também espiritual, vai ser fácil para entender. Porque tem que andar as duas partes junto. Sim. O plano carnal e o plano espiritual. O senhor está dizendo que a gente tem que juntar matéria e a intenção espiritual em busca da perfeição. Isso seria a fé em obra. Em tudo. Quando você fala obra, é em tudo. Em tudo. Tá certo. Ô Seixo, o senhor falou assim sobre notícias sem pé, né? Quer dizer, muita notícia enganosa, né? E atrapalha a gente compreender as coisas. E a dúvida que muitos seres humanos têm, isso é devido à classificação do planeta, que é classificado como provas e expiações? Sim. A todos os momentos da vida de um ser humano, ele está passando por provas e expiações. Isso não acontece só com vocês, ainda encarnados. Acontece com nós, espíritos, também. A lei da correspondência, que é em cima e embaixo. Sim. Então vocês também vocês também estão no plano de provas e expiações. Tem que provar Que somos capazes. e para que viemos. Entendo. Igualmente vocês. Então quer dizer que basicamente esse plano ele joga o contrário para ver se a gente tem capacidade de superar aquilo e mostrar evolução. Sim. Eu ia até perguntar para o senhor por que a Terra é um plano de provas e expiações. Eu acho que tudo isso aí foi explicado, o que é um plano de provas e expiações, Já né? foi respondido. Para entender, poucos entenderão. Por que poucos entenderão? Porque nem todos acreditam que vive sobre provas e expiações. Porque acho que todo mundo compreende que quem pratica alguma religião compreende a questão que ele é um espírito, né? Que é a forma como se relaciona com o Criador, né? Que alguns só relação só com o Criador. É mais difícil para eles compreender essa pluralidade espiritual. Muito difícil. Entendo. Aí fica com... Para essas pessoas, qual o conselho que você dá para essa pessoa mudar a visão, procurar melhorar? Conselho até que eu posso dar. Mas esses seres que só acreditam, só crê no Criador, não existe muito conselho não. Porque ele já colocou a marca dentro do seu próprio pensamento e o seu próprio contexto de vida. Ele só crê no Criador. A obra que ele fez e que ele deixou, não crê. Então não há muito conselho a ser dado. Porque não vai adiantar de nada. Você pode repetir o conselho inúmeras vezes, mas esse ser ele não vai mudar. Basicamente eles falam Deus só da boca para fora. Basicamente não. Sempre. Diz que crê, mas não crê. Ele não entende que tem que fazer o que, como ele fez quando esteve aqui presente, né?
há 2000 anos atrás. Sim. É complicado. Enfim. Ô Seixu, depois que passar tudo isso, esse processo de transição, o que acontecerá com a Terra? A olho nu não, vocês não conseguirão ver. Mas acontecerá uma grande mudança. Mas a olho nu vocês não conseguem. Porque ela vai se renovar. Melhor dizendo, mais criação. Criar muito mais. Fala em questão de vidas, novas encarnações, essas coisas, ou... Sim, encarnações. Interessante. E coisas materiais, assim como a maioria pensa, sobre desenvolvimento na medicina, na educação e relações sociais também, né? O que o senhor pode dizer sobre isso, após essa transição? Isso vai também melhorar, vai mudar. Porque com o novo regimento da Terra tudo muda, tudo se renova. Sim. Pois é aí que tá, com essa renovação, que nós encarnados temos um ciclo limitado de vida, né? Para quem está encarnado nesse momento, o que a gente deve esperar disso tudo? Você não está certo. O círculo de vocês, seres humanos, não é limitado. É ilimitado. Porque se fosse limitado, só morria e não encarnava mais. Então é ilimitado. Então, basicamente, a gente temos que plantar, porque em algum momento vamos colher. Sim. Não importa se vai ser com a mesma... Em algum momento vocês partem. Em algum momento vocês retornam novamente. É por isso que eu lhe disse para você que a vida de vocês, seres humanos, não é limitada. Sim, com certeza. Eu acredito exatamente no que o senhor falou. Tanto que as pessoas costumam ter um pensamento assim, só se vive uma vez, mas porém não é bem assim. Por isso que a gente sempre tem que deixar um mundo melhor, porque a gente vai voltar aqui em algum momento. E qual mundo que a gente vai voltar para ver depois? E os nossos descendentes também, né? Sim. Se você cuida do lugar onde você vive, certezamente que o lugar para onde você vai tem alguém cuidando também, deixando ele puro, limpo, para a hora que você chegar, você encontrar mais perfeito do que a perfeição. Então, o que vocês devem fazer é cuidar. Em vez de arrancar, plante. Em vez de matar, viva. Com certeza. Com certeza, sabe as palavras, fechou. É esperança, né? Isso aí é esperança em ação, né? Tem que ser as duas coisas. Porque se você ficar esperando, não vai alcançar nunca. Então tem que colocar
a esperança e a ação. Certeza. Plante uma árvore e não regue ela para ver se ela cresce. Não adianta. Seu Ju. Ô, seu Ju, e sobre isso aí, que tem assim, aquela questão de uma autarquia espiritual cuidando da gente, né? Tanto o senhor vem aqui, dá conselhos para as pessoas, ajudam ela a superar seus problemas. Isso mostra que tem toda uma hierarquia e uma organização por trás. Sobre essa questão da transição, tem uma hierarquia guiando? Qual o motivo, qual a finalidade, se tem uma hierarquia fazendo essa transição? Sempre teve. Ao Divino Pai Oxalá, que é o Deus Supremo, é o Criador do Pai, do Filho e do Espírito. Ele, conjunto com a mais velha das mais velhas, Oxalá, Pai de todos, e Nanã, Mãe de todos. Essa é a hierarquia suprema. Eles que mandam não pedem. Nós que obedecem segue a ordem. Entendo. E a finalidade dessa organização, para a gente que está aqui encarnado, fica um pouco difícil de compreender, devido até ao nosso livre-arbítrio, né? A gente acha que tem alguma forma de tomar uma certa liberdade de tomar algumas atitudes, algum comportamento, e acaba tendo muitos conflitos entre nós encarnados. Aí como é que fica essa finalidade? O conflito ele sempre vai existir. O conflito ele é bom porque é no conflito que se chega à melhora. É na discussão que se resolve uma questão. Então o conflito ele sempre vai existir. Ele não pode acabar. Não um conflito de guerra, de brigas, mas discutir uma opinião que você tem, que outro senta com você e discute, para ver se está certo ou se está errado. No caso aí você está falando de uma forma respeitosa, com educação, e isso é um sinal de pessoas com uma certa evolução. Sim. E para quem não tem essa certa evolução? Jamais vai conseguir. Mas jamais há muito tempo, seu Chu, mas tudo bem. Eu compreendo, a gente tem que ter paciência com essas situações. Sempre tem que ter. E o papel dos Exus e as pombagiras nesse trabalho de transição? O nosso papel, o nosso a fazer. Plantar o amor e eliminar a discórdia. Abrir os caminhos. Trazer a paz e a tranquilidade mental. Esse é o nosso papel. É uma função muito bonita, viu? Só tenho a agradecer. Seu Chu, já indo pro final dessa entrevista aqui, eu só queria perguntar mais duas ou três perguntas, que uma é o seguinte: a pessoa viu essa entrevista ou já está estudando sobre isso e ela resolveu despertar, vou evoluir, e não é bem simples assim, né? Então ela precisa de alguns incentivos e conselho. O que o senhor aconselha uma pessoa para fazer o seu caminho de despertar? Se você já está, é só continuar.
Se você ainda não está e quer se despertar, se desperte. Em primeiro lugar, fé, consciência e humildade. Só assim você conseguirá. Assim seja. Assim seja. O senhor quer completar mais alguma questão sobre as coisas que foram perguntadas ou faladas aqui, senhor Exu? Só uma questão. É o elo da corrente. Se una. Se reúna. Dê a mão. Só assim você mostrará que é um cristão. Assim seja. Isso, Exu. E para o ano de 2021 que estamos próximos, o senhor pode nos revelar alguma coisa, o que a gente pode esperar sobre esse ano? O que o senhor pode falar? Sim, eu direi com meras palavras. Espero aquilo que vocês sempre querem, porque virá a cura, a melhora do mundo. Não só para vocês seres humanos, para os encarnados. Certinho, entendo. Bom, tem muita gente esperando por isso e assim seja. E para concluir, o que o senhor pode deixar de uma mensagem para esse período de festa de final de ano? Que as pessoas passem em família bem, em paz, infelizes. Então passem em família, fiquem em casa. Façam festa dentro de si. Cultive a alegria. Não deixe que a tristeza tome conta. Mas não se reúna em festa. Porque senão será bastante difícil. Assim seja. Seu Exu Arranca-Toco, muito obrigado pelas sábias palavras, o ensinamento que o senhor nos trouxe e espero que todos possam absorver e pôr em prática na vida de cada um. Que Oxalá, assim seja. Oxalá pague pelas caridades, viu, seu Exu? Que assim seja. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite.